convite para falar sobre liderança. É um convite mais do que bem-vindo, né? E a gente fala com entusiasmo, com empolgação. Mas para a gente falar de liderança, né, nesse cenário, nesse ambiente, eu queria primeiro colocar uma linha do tempo, aí, colocar um contexto como pano de fundo, para a gente poder depois mergulhar um pouquinho mais especificamente nas questões da liderança, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui uma tabela que eu acho que muitos de vocês aí talvez já tenham visto, ou se não viram, eu tenho certeza absoluta que a conhecem, né, profundamente. Eu me sinto muito à vontade, pessoal, para falar dessa tabela, né, que é uma tabela das gerações, na linha do tempo das 3 gerações que a gente conhece de perto. E por que eu me sinto muito à vontade, né? Porque sendo marido de uma esposa e pai de 5 filhos, eu transito por todas as 3 gerações, né? Eu tenho gente na minha casa das 3 gerações, né? Eu e minha esposa, geração X, meus 2 primeiros filhos da geração Y e, finalmente, os últimos 3 da geração Z. E todos os amigos e todo o ambiente e todas as relações, né, que a gente tem dentro do nosso círculo de amizades e no trabalho também, né, na empresa, o nosso time com mais de 120 pessoas hoje, o time da Evo W12, e a gente tem gente das 3 gerações também nesse time, né? Então, só para a gente colocar isso como contexto, como pano de fundo, né? A geração X, que é a minha, né? Eu sou de 66, né? É uma geração, são os filhos dos baby boomers, né? Os baby boomers são aqueles nascidos no pós-guerra, são aqueles que ensinaram aos filhos, né, o drama e a tristeza de uma guerra e de grandes crises. Então, a geração X nasceu dentro de um mundo, né, com crises importantes, com pestes, com quebras, com falências múltiplas, né, um mundo num contexto econômico também muito desafiador. E, em função disso, né, os baby boomers, né, os meus pais, os nossos pais, aí para quem tem a minha idade, nos acostumaram a olhar para o emprego, para a empregabilidade como a coisa mais importante da vida, né? Ter um emprego, ter estabilidade, ter um porto seguro. Meu pai é um grande exemplo disso. Meu pai é funcionário de carreira, aposentado pelo Banco do Brasil, né? Então, é um cara que sempre valorizou muito o concurso do Banco do Brasil, ter um emprego estável, ter um bom salário, né? Ter uma posição de muita estabilidade. Eram valores dessa geração, coisas muito importantes. E também é uma geração que, devido a esse sofrimento dos pais, né, e das muitas crises que viveram, é uma geração de workaholics, é uma geração que colocava o trabalho à frente de qualquer outra coisa. O trabalho é a coisa mais importante da nossa vida e a gente precisa respeitar o trabalho e a gente precisa, praticamente, a nossa vida se equivale ao trabalho, né? Também é uma geração, ainda como consequência, né, desse mundo pós-guerra, né, e do militarismo, né, ditadura militar, etc., uma geração muito acostumada à hierarquia que foi levada para dentro das empresas, né, hierarquia que as empresas durante muitos anos utilizaram e ainda utilizam, né, com relações de ordem e obediência, né, com aquela máxima do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Também a disciplina, né, a disciplina como um valor fundamental. E a geração X é uma geração muito família, né, com muita importância para a família, para os almoços de fim de semana, com a família reunida, né? É uma geração que realmente sempre valorizou muito o convívio familiar, assim como o patrimônio, né? Quer dizer, formar um patrimônio, ter uma segurança, ter alguma coisa que possa me garantir para o meu futuro, para a chegada da terceira idade, eram coisas muito importantes também para essa geração. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, coloca no chat aí, por favor, me avisa, tá? Eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível para ver se sobra um tempinho para a gente interagir, porque uma das coisas que eu não gosto, né, na história do Zoom é que um fala e os outros ficam o tempo inteiro escutando, a gente não tem aquela coisa do presencial, da gente poder interagir e as perguntas e tal. Então, vou fazer o possível para deixar um tempinho para perguntas no final. Se não,
paciência, né? Fica para o nosso próximo encontro presencial, eu tenho certeza que vai acontecer em breve. Então, entrando na geração Y, né, que é grande parte das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho e que a gente conhece dentro das empresas, né, a geração Y, e uma das grandes brigas entre gerações é porque a geração Y pegou a coisa mais ou menos pronta, né? Na verdade, o mundo que a gente tem hoje é um mundo que foi construído pela geração X. Né? É um mundo que foi herdado pela geração Y e que está cuidando de fazer a transformação em alta velocidade e com muita competência. Mas a verdade é que é um mundo que foi herdado, né? É uma geração de herdeiros de alguma coisa, inclusive a transformação, né? A revolução das comunicações, a revolução digital começou, né, através da geração X. A geração X deu um pontapé inicial em tudo aquilo que a gente conhece hoje como revolução digital. Essa geração Y, ao contrário da geração X, é uma geração multitarefas. Eles fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. É impressionante. Eu vejo os meus filhos, né? Eles conseguem, ao mesmo tempo, falar no telefone, assistir um filme ou continuar no videogame, né? E aí, no caso das meninas, se maquiar, quer dizer, é tudo ao mesmo tempo. É uma geração que é completamente multitarefas. E cujo grande desafio, né, é a manutenção da qualidade, né? Quando a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente ganha em velocidade, a gente ganha em agilidade, mas nem sempre a gente consegue manter a qualidade. Então, esse é um questionamento aí entre as gerações que sempre acontece. Uma coisa importante, né, na geração Y, que surge muito forte na geração Y, é o significado do trabalho. Quer dizer, não é simplesmente um emprego, né? A geração Y não aceita simplesmente vender as suas horas. As pessoas não estão lá, né, no nosso caso, no nosso mercado, nas academias, nos clubes, nas escolas, as pessoas não estão lá simplesmente para vender as suas horas para ter um salário no fim do mês, mas precisa ter um significado, precisa ter alguma coisa que as move, precisa ter alguma coisa que remete ao propósito, né? E isso se torna muito evidente nessa geração Y. Também a questão da estabilidade já não é tão importante. A geração Y é mais flexível, né? Muitas vezes trabalha em 2, 3 coisas simultaneamente, não tem um apego tão grande àquele trabalho. Não é comum a gente ver na geração Y carreiras muito longas, né? Durante muitos anos ligados à mesma empresa ou ao mesmo projeto, né? E também uma geração que preza pelo equilíbrio entre o lazer, a diversão e o trabalho. Não é só trabalho, a vida não é só trabalho, né? Para a geração Y, a vida precisa ter uma dose equilibrada de todos os componentes. Também é uma geração que deu início ao processo de questionamento. É uma geração questionadora. A gente vai ver, quando eu for falar da geração Z, que isso radicalizou na geração Z, né? Mas a geração Y começou com aquela história de nem sempre o professor tem razão, nem sempre o palestrante tem razão, nem sempre o autor do livro tem razão, né? Aquilo que é dito é para ser questionado, a gente precisa ir atrás, a gente precisa surrar, né? Ou de alguma forma levar ao extremo, estressar as ideias para que a gente possa produzir conhecimento realmente de alto valor, né? Uma geração também muito de quebrar regras, né? Contrariamente à geração X, não se adapta muito a uma disciplina mais militar, mais rigorosa, né? A família também não tem o mesmo peso que tinha para a geração anterior, e é uma geração que inicia também um processo de apreço por causas sociais, né? Coisa que na geração X não se via muito, porque a geração X estava preocupada com a sobrevivência, né? Estava preocupada em cuidar do seu próprio quintal, do seu próprio jardim para sobreviver. E a geração Y começa a ter um apreço maior por causas sociais. Aí vem a geração Z, né, turma? A geração Z que está começando a chegar no mercado de trabalho agora, né? A gente está começando a conviver com eles agora. Agora, essa é uma geração de 20 e poucos anos, né? A turma de 20 e poucos anos aí, que a gente está começando a entender. A gente ainda entende pouco deles, na verdade. Mas esses caras nasceram no mundo digital, né? Eles não sabem o que é um mundo sem internet. Eles não tiveram a oportunidade de conhecer uma fita cassete, um VHS, um aparelho de fax. Quer dizer, para eles isso aí tudo é desconhecido, né? Mesmo os CDs, né? Nem CDs eles sabem o que é.
O mundo deles é um mundo completamente digital, o mundo dos smartphones, o mundo dos tablets, o mundo da nuvem, né? Eles já nasceram dentro desse ambiente. Isso os leva a um desapego total com relação às fronteiras. Então, é uma geração menos ligada à cultura do seu país, da sua nação, né? É uma geração menos nacionalista, é uma geração mais desapegada a fronteiras. Eles se sentem muito mais cidadãos do mundo, porque, na verdade, eles conversam dentro do ambiente digital, eles conseguem conversar com gente do planeta, do mundo inteiro, né? Então, a comunicação ficou muito fácil, a comunicação ficou muito direta, né? Então, para eles, na verdade, o mundo é uma coisa só. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto, aí, se puder fechar, né? Agradeço aí. Também é uma geração de menos relações sociais. A gente briga, né, com os nossos filhos porque eles sentam com o smartphone na mesa, né, e não tem mais aquela coisa da família conversando. Quer dizer, se deixar, eles passam o dia inteiro na frente de uma tela batucando o teclado, né, e com muito menos contexto, né, de relações sociais do que a gente via no passado, do que na nossa época, né? Mais do que flexibilidade, como a gente enxerga na geração Y, na geração Z a gente enxerga volatilidade total. Quer dizer, o cara não para em lugar nenhum, né? É muito comum o cara da geração Z pulando de galho em galho o tempo inteiro, trocando de empresa, e para cá e para lá e se mexendo. Ele é um inquieto, ele é ansioso. O mundo dele, tudo é muito rápido, tudo acontece em muito pouco tempo, né? Então ele é muito volúvel e está sempre trocando. Assim, é muito difícil você pegar alguém da geração Z e prendê-lo a um projeto, a não ser que tenha realmente um propósito muito forte, tenha muito significado, e aí você pode contar por um tempo maior. O trabalho para ele é a extensão da casa, por isso que para ele o trabalho não é aquele lugar aonde ele entra, vira uma chave e está num outro ambiente. Para ele é tudo a mesma coisa. Essa geração é a geração que mais se adapta ao home office, né? Porque para eles trabalho e casa é tudo a mesma coisa. O trabalho muitas vezes está no smartphone ou está no tablet, né? Então é tudo a mesma coisa, e para isso é fundamental, né? Para ter essa geração feliz, né, dentro de uma empresa, o ambiente de trabalho precisa ser uma coisa muito descontraída, né, precisa ser uma coisa muito motivante, uma coisa muito bacana, porque senão é muito difícil fazê-los ficar por muito tempo. Também é uma geração que tem total desprendimento à questão das regras. Para eles, o mundo é sem regras, né? Se a geração Y é questionadora, né, e começou a quebrar regras, a geração Z entende o mundo como um mundo sem regras. Isso é perigoso, porque muitas vezes isso descamba para o vale tudo. Então, um dos desafios que as nossas gerações anteriores têm com a geração Z é mostrar que não vale tudo, é mostrar que a gente transita em cima de um mínimo de regras que são, muitas vezes, os nossos valores, os nossos princípios, né? Que são coisas importantes para que a gente possa ter uma convivência coletiva e uma construção coletiva e com um grau satisfatório de harmonia. Por outro lado, a geração Z é uma geração onde é praticamente impossível você encontrar um representante dessa geração que não tenha o discurso da responsabilidade social. Todos eles, alguns com um nível mais profundo de consciência, que sabem exatamente do que estão falando, outros como o papagaio de pirata, né, que ouve o discurso e ouve as palavras bonitas em algum lugar e as repete, né, mas a verdade é que todos eles têm o discurso da responsabilidade social na ponta da língua, né? Aí resta a gente ter essa certeza e trabalhar para que isso seja uma coisa mais consciente e menos oba-oba, né, e menos da boca para fora e menos repetição daquilo que se ouve aí fora. Então, é um panorama, né, de 3 gerações. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui, né, com relação à liderança, né, o grande desafio que a gente tem, pessoal, é que essas 3 gerações, elas convivem, elas estão juntas hoje nesse mundo, né, e elas são muito diferentes entre si. Então, a liderança dentro das empresas, dentro dos grupos, dentro das associações hoje, ela tem esse grande desafio, né, de lidar com gente
de 3 gerações completamente diferentes, gente que enxerga o mundo com lentes completamente diferentes, e eu preciso fazer aquilo funcionar, eu preciso fazer a engrenagem funcionar, né? A liderança mudou, né? E o Fábio até fez um link, né? Deixou um gancho. A liderança de ontem é muito diferente da liderança de hoje, né? A liderança, na época da geração X, nas décadas passadas, era uma liderança apoiada em hierarquias rígidas, né? A gente tinha lá o organograma, as caixinhas, né? Hoje em dia, eu, às vezes, em palestras, até brinco com aquelas caixinhas, né? Vocês vão me perdoar aqui o uso do português literal, né? Mas aquelas caixinhas do organograma, aquela coisa de o cara da caixinha de cima caga na cabeça dos caras que estão na caixinha de baixo, e aí os caras que estão na segunda fileira de caixinhas cagam na cabeça dos caras que estão nas outras fileiras de caixinhas, até chegar à última fileira, né? Que esse cara dentro da organização, ele não tem ninguém da organização para cagar na cabeça, ele caga na cabeça do cliente, né? E por isso que a gente não acredita em organograma, a gente não acredita em hierarquia rígida, porque isso acaba sempre levando ao prejuízo do cliente, né? Então, mudou, as coisas mudaram. Essa hierarquia que existia no passado, hoje, é absolutamente inaceitável pelas gerações Y ou geração Z. Eles não aceitam e você não vai conseguir reter talentos dentro das suas empresas, dentro dos seus grupos, dentro das suas associações, se você for por esse caminho, né? O que é a liderança de hoje? É preciso dar voz ao time. O time precisa ter voz, né? E ter voz significa... e aí que a gente tem que também desfazer, né, uma confusão que existe, porque às vezes, quando a gente fala que o time precisa ter voz, né, parece para muitos das gerações mais novas, né, os millennials, como são chamados da geração Y, ou os nativos digitais, que são os da geração Z, parece para eles que ter voz significa que tudo aquilo que eu disser vai ser acatado e vai ser aproveitado. E não é assim. Quando a gente diz que é preciso dar voz ao time, o que nós estamos dizendo é que a gente precisa ouvir as pessoas. A gente precisa dar às pessoas a oportunidade de participar, né? Hoje, nas equipes que eu liderei a minha vida inteira, eu sempre disse, não me interessa ter pessoas que pensam da mesma maneira. Eu não quero clones. Eu não quero nas minhas equipes pessoas que pensam exatamente igual a mim. Pelo contrário, eu quero pessoas que me desafiem. Eu quero pessoas que tragam ideias que sejam, às vezes, complementares, às vezes, conflitantes com as minhas ideias. Porque o conflito é uma coisa absolutamente positiva. É do conflito que nasce o conhecimento, é do confronto de ideias diferentes, né? Da diversidade de ideias é que nasce um conhecimento sólido e um conhecimento de alto valor. Então, dar voz ao time é simplesmente permitir às pessoas que se expressem, que digam o que pensam, né? Que participem das discussões, dos debates, né? E que façam valer as suas opiniões, né? Onde o consenso passa a ser a regra do jogo, né? Então, ao contrário daquilo que acontecia no passado, né? Hoje, liderar não é reunir o time, fazer uma reunião para comunicar as diretrizes da empresa no próximo ano ou comunicar as metas da empresa no próximo ano. Não. Hoje, o líder reúne o time e coloca alguma questão em cima da mesa, né? E diz para o time, nós precisamos contemplar esse problema ou essa necessidade ou esse objetivo. Vamos lá, como é que nós vamos fazer? E aí cada um diz o que pensa, cada um coloca as suas ideias, né? As pessoas participam, as pessoas se expõem, as pessoas dão a cara a tapa, né? E discutem, às vezes entram em conflito, e o cuidado que a gente como líder tem que ter nessa hora é não deixar que o conflito saia, né, do campo das ideias, deixe de ser um conflito de ideias e passe a ser um conflito pessoal, que as pessoas comecem a se agredir e a levar para o campo pessoal, que não é o objetivo e não é aquilo que a gente precisa, né? A gente precisa do conflito de ideias e o conflito fica dentro da sala. Enquanto a gente estiver debatendo, enquanto a gente estiver discutindo as ideias, ali pode ter conflito sem nenhum problema. Acabou a discussão, a gente precisa chegar a um consenso, a gente precisa chegar a uma decisão e aí acabou o conflito.
da sala para fora, a gente vai tomar café junto, a gente vai se abraçar, a gente vai continuar convivendo, né, e construindo os nossos relacionamentos, as nossas amizades, como deve ser. Mas a questão do consenso também confunde um pouco a cabeça dos millennials e a cabeça dos nativos digitais, né? Porque eles acham, quando eles ouvem isso e quando muitos gurus falam sobre liderança e falam sobre essa nova liderança do mundo moderno, né? Eles acreditam que consenso significa quando necessariamente todas as decisões são tomadas por todas as pessoas. E não é assim que funciona. Existem decisões que podem ter a participação de mais pessoas, que a gente pode abrir. Tem muitas decisões na nossa empresa que a gente chama 100% da empresa, inclusive o pessoal, né, que participa menos do core business, né, do produto, né, e do serviço em si, que é o pessoal da infraestrutura, o pessoal da recepção, o pessoal da limpeza. Tem muitas decisões que a gente chama todos eles para participar, né? Eu lembro de muitos anos em que a gente chamou a turma toda para decidir se a empresa ia fechar ou não ia fechar entre Natal e Ano Novo, né? E não foi um ano só, quer dizer, durante vários anos a gente discutiu isso e entrou num consenso entre todo mundo sobre qual era o melhor caminho, aquilo que a gente deveria fazer, né? Agora, tem decisões, né, que se você para cada decisão de uma empresa, que são centenas, milhares, todas as semanas, se para cada uma delas você for chamar todo mundo para participar, simplesmente a empresa vai parar, não vai funcionar. Então é para isso que existem as equipes, é para isso que existem grupos menores, é para isso que existem menores núcleos. E dentro desses núcleos, dentro desses grupos menores, dentro das equipes, vão ser contempladas decisões mais específicas, né, e que podem ser fruto da discussão, do debate de menos pessoas. O que a gente tenta evitar praticamente como uma regra dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização? E já era assim na época de Body Systems, tá? E isso ficou mais intenso e mais presente agora com a W12, com o Evo, né? O que a gente tenta evitar? Qualquer decisão que seja tomada por uma única pessoa. A gente abomina, nós literalmente abominamos qualquer decisão dentro da empresa que seja tomada por uma única pessoa. Porque nós temos uma crença, isso é da nossa cultura, isso é da cultura corporativa da nossa empresa, e está muito ligado também a minha crença, a minha história de vida e aquilo que eu consegui trazer e influenciar as pessoas que fazem parte do nosso time, que é a decisão de uma pessoa só, raramente terá a mesma sabedoria, o mesmo nível de sabedoria que uma decisão tomada de forma colegiada por mais de uma pessoa. Então, a gente evita de todas as formas a decisão, para qualquer que seja o assunto, qualquer que seja o item, a gente evita a decisão tomada por uma pessoa só. Mas também tem uma questão de timing, né? Então, a gente busca sempre o consenso, dá voz às pessoas, deixa com que as pessoas participem, mas às vezes o tempo acaba, e muitas vezes o tempo acaba e não conseguimos chegar no consenso. A gente não conseguiu chegar e porque o conflito se intensificou, as pessoas estão defendendo apaixonadamente, fervorosamente as suas ideias, e a gente simplesmente não conseguiu chegar no consenso. E o que é que a gente faz? Ora, é para isso que existe o líder. O líder, neste momento, tem que assumir a tomada de decisão. E é aí que muitas vezes surgem problemas com essas gerações mais novas, né? Porque eles entendem que não, que a discussão deveria se estender e até que a gente realmente tivesse todos de acordo com uma determinada posição. Mas, infelizmente, o tempo muitas vezes não nos permite, né? A gente tem uma limitação de tempo e as coisas são cada vez mais rápidas. Então, o que a gente precisa é dar ao líder essa responsabilidade, né, de, em caso de não haver consenso, o líder tomar a decisão final.
Quer dizer que a empresa deixou de dar voz às pessoas por causa disso? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas tiveram a oportunidade de falar. Certamente o que cada um disse, o que cada um trouxe, né? O valor que cada um aportou, ele vai estar contemplado na decisão do líder, né? Mas se o tempo acabou, alguém tem que tomar a decisão ou a empresa para, e esse alguém é o líder. Tá? Então, é uma das regras dentro da nossa empresa, né? A nossa empresa não tem muitas regras, né? Mas uma delas é que a gente evita de todas as maneiras uma decisão tomada por uma pessoa só. E quando acontece, essa pessoa é o líder, depois de ter ouvido os integrantes do time, os membros do time, depois de ter dado voz às pessoas, ter sido influenciado por essas pessoas, e aí sim, para finalmente tomar a sua decisão, né? Também, na liderança de hoje, em contraposição à liderança de outros tempos, o diálogo substitui a imposição. As coisas se resolvem conversando, né? A gente evita de todas as formas possíveis colocar alguma coisa goela abaixo, né? Porque com essas novas gerações, simplesmente isso não funciona. Você quer o caminho mais rápido para perder os seus melhores talentos nas suas empresas, é você tentar enfiar as coisas goela abaixo. Não é assim que funciona. O diálogo e a influência mútua, né, e a troca de ideias, a discussão, às vezes com conflito, às vezes não, ela substitui aquela máxima que havia antigamente, né, de que o manda quem pode e obedece quem tem juízo, que é uma coisa que a gente ouviu muito, né? Eu ouvi nos primeiros anos. Eu comecei, pessoal, a trabalhar, eu estou com 54 hoje, né? E comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu estou com 40 anos de estrada, né? E comecei, por ajuda do meu pai, comecei como menor aprendiz de serviços gerais, né, que era, na verdade, um boy interno do Banco do Brasil, na agência Freguesia do O do Banco do Brasil, né? E naquela época, eu ouvia muito, né, dos funcionários do banco, ouvia muito do pessoal, eu ouvia muito na rua, né, essa frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era assim, né? A coisa era assim. A coisa não é mais assim, né? Naquela época, quando o gerente da nossa agência passava pelas mesas, todo mundo parava o que estava fazendo, né, para cumprimentar, alguns até levantavam, né? Era uma coisa assim que quase que inimaginável nos dias de hoje, mas acontecia, eu via acontecer, né? Eu sou de um tempo em que essas coisas aconteciam com muita frequência, né? Hoje, e todo mundo tinha medo dele, né? Eu lembro até hoje, né? Era o seu Alcindo, né? Que era o gerente da agência Freguesia do O do Banco do Brasil. E eu lembro até hoje, né, do medo que as pessoas tinham do seu Alcindo, né? E depois, em outros lugares onde eu trabalhei também, né, eu fui mudando, né, dentro da minha história profissional, eu fui mudando de um lugar para o outro, e lembro que as pessoas sempre no meu início, né, eu via as pessoas com muito medo. Hoje não é mais assim, né? Hoje não se lidera pelo medo. A autoridade hoje tem um significado diferente do que tinha antigamente. A autoridade hoje é respeito. Quando você tem autoridade, quando você goza do respeito e da admiração das pessoas. Quando as pessoas te admiram, te respeitam, né? E compartilham. É diferente de antigamente. Antigamente, a autoridade era uma coisa de impor medo, né? Então, quer dizer, as pessoas eram movidas pelo medo, faziam o que tinham que fazer, porque senão elas podiam perder o emprego. E como o emprego tem aquela história da estabilidade, né? De ter um porto seguro, como todo mundo tinha muito medo de perder o emprego, então todo mundo simplesmente abaixava a cabeça e fazia aquilo que o chefe mandava. Era assim que as coisas funcionavam, essa era a regra do jogo, né? O líder hoje, pessoal, o líder é um gestor de percepções. O líder hoje é um facilitador, ele é um mediador, ele está na mesa, né? E aí tem aquela história, eu não sei quem já assistiu, né, e conhece a fábula do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, né? Por que a távola era redonda? Porque não tinha a cadeira do chefe, né? Todas as 12 cadeiras eram iguais e a mesa era redonda. Não tinha uma cadeira que era onde o líder sentava. O líder sentava em qualquer cadeira, todas eram iguais.
né? Então, isso fica muito claro, né? Vale a pena assistir, tá? É um filme muito bacana e é uma fábula que muita gente conhece. Essa nova geração, nem tanta gente, mas a minha geração, todo mundo conhece a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, aonde esse conceito de liderança já estava muito claro, né? É um gestor de percepções. O que ele vai fazer é tentar reunir todas essas percepções e, através de percepções que muitas vezes são diametralmente opostas, ele vai tentar, então, construir um conhecimento, tomar as melhores decisões e construir um coletivo que seja com que todos estejam absolutamente comprometidos. Essa frase é do Roberto Tranjan é o autor, né, é o fundador da Metanoia, que é um programa de educação dos negócios, do qual eu participei. Saturno também, o Saturno vai falar daqui a pouco. Saturno também sofreu muita influência, né, do Roberto e do time dele, e uma das frases assim que ficou gravada na minha história, na minha vida, é essa, com relação ao líder, né? O líder é um gestor de percepções, é isso que o líder faz. Ele traz as pessoas, coleta as percepções e, a partir daí, ele começa a construir alguma coisa coletiva. Bom, e aí, né, já chegando aqui nos finalmente, estou olhando para o relógio aqui, estou com 34, né, então já tô escasseando no tempo, né, pessoal? Para falar do mundo de hoje, do desafio da liderança no mundo de hoje, esse mundo que está de cabeça para baixo, por que ele está de cabeça para baixo? Né? Se a gente fala que ele está de cabeça para baixo, vamos dizer por quê. Né? Ele está de cabeça para baixo porque 3 gerações muito diferentes convivendo entre si é um enorme desafio para o líder, né? Lidar e sintonizar em cada canal, mudar, virar a chave, né, a cada momento e conseguir se comunicar bem com todas essas pessoas de gerações tão diferentes. Isso é um enorme desafio, né? Hoje a gente vive também uma total polarização ideológica, não tem mais espaço para o equilíbrio, para o bom senso, né, para o meio termo. Hoje é assim, ou gelado ou fervendo, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas hoje, guinou para um extremo, então a gente vê um confronto hoje, mundialmente falando, a gente vê uma polarização ideológica entre direita e esquerda, né? Infelizmente, né, pelos extremos, porque uma coisa que eu aprendi na vida, turma, com 54 anos de idade, você nunca vai encontrar sabedoria em extremo nenhum. A sabedoria não está nos extremos. Então, assim, eu respeito quem é de extrema direita, respeito quem é de extrema esquerda, tenho as minhas convicções políticas, obviamente, como todo mundo, mas eu, infelizmente, né, também aqui cometendo sincericídio, né, eu tenho que dizer que eu não acredito em sabedoria em extremo nenhum. Eu não acredito em sabedoria nem na extrema esquerda, nem na extrema direita. Tá? Eu acho que a gente tem que procurar sempre alguma posição, né, que respeite os muitos pensamentos corretos, muitos pensamentos de valor que existem em cada lado, né? E tenho certeza que a gente vai encontrar muitos dos dois lados. Então, infelizmente, o mundo é hoje absolutamente polarizado e a gente tem que trazer isso para dentro da nossa liderança, porque a gente vai ter gente no nosso time que defende, a gente vai ter ativistas, a gente vai ter gente que defende posições radicais, de um lado ou de outro. E isso é um grande desafio para o líder no mundo de hoje, né? Também é um mundo de grandes desigualdades sociais, né? Essas desigualdades, essas mazelas ficam expostas, por exemplo, né, quando a gente está hoje num regime de home office. Eu, na minha empresa, né, com a minha turma, estou hoje num regime de 100% de home office, está todo mundo em casa. E aí, a gente não gosta de câmera fechada. A gente combinou, né, com todos, tá certo? Que a gente precisa ver uns aos outros, pelo menos, né? Se a gente não tem a oportunidade de se abraçar, de se beijar, de conviver, como a gente fazia, né, no presencial, quando a gente estava todo mundo no escritório, pelo menos vamos se dar a oportunidade de um ver a expressão do outro, né, de um ver aquilo que está rolando do outro lado. E com isso, a gente acaba vendo, né, a realidade de muitas pessoas da nossa empresa. A gente vê o que está por trás ali, né, a casa das pessoas, o local onde elas estão trabalhando, e claramente você percebe degraus sociais, né, muito importantes.
né? E se isso acontece dentro da nossa empresa, imagina o que acontece no mundo todo, e são coisas também que desafiam a nossa liderança, né? Porque seria muito mais fácil liderar se a gente estivesse só tratando com pessoas de um mesmo patamar social, né? A gente saberia escolher as palavras de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, né? Ser líder, quando a gente tem tamanha desigualdade social, tamanha polarização ideológica e um cruzamento de gerações tão diferentes, né, é muito complicado. E aí, o quarto ingrediente, né, dessa confusão é que tudo é praticamente em tempo real. Quer dizer, hoje, qualquer um tem celular, né, pode ser o mais barato, pode ser o mais sofisticado, mas todo mundo tem, todos eles têm câmera. Tudo aquilo que a gente faz está sendo fotografado, está sendo gravado, né? Tudo aquilo que a gente faz provavelmente aqui, enquanto eu estava falando, né, algumas pessoas já mandaram mensagem para outras pessoas falando de alguma coisa, de alguma besteira que eu disse aqui, né, questionando aquilo que eu estou falando, discordando, alguns outros talvez concordando, e tudo isso acontecendo em tempo real, né? Então, esse é um grande desafio, porque você precisa prestar muita atenção naquilo que você fala, né? Você precisa prestar muita atenção naquilo que você fala, porque você está sendo observado, visto o tempo inteiro, né? Então, isso é realmente uma fotografia desse mundo. E aí, para completar, né, eu falei de 4 ingredientes, aí vem, né, o caldo de tudo isso, que é a pandemia, né? Que a pandemia, né, como o próprio nome já explica, né, é uma pandemia, quer dizer, aí que virou tudo realmente de cabeça para baixo, e que colocou a gente em xeque-mate aí em muitas empresas, em muitas associações, em muitos grupos, né? Um xeque-mate no horizonte, até mesmo, né, comprometendo a nossa existência, tá certo? Isso muitas vezes está na mão do líder, né? Então, lidar com essa situação. Como é que fica a liderança com esse mundo de cabeça para baixo? Então, vamos lá. Isso aqui não é receita de bolo, pessoal. Não gosto de receita de bolo, mas eu trouxe aqui algumas coisas que eu aprendi, que eu acho que eu posso compartilhar, e se contribuir para a vida de cada um de vocês aqui, eu já estou feliz, né? Estou quase esgotando meu tempo aqui, tá? Aliás, já esgotei, viu, pessoal? Desculpa aí, estou nos 40 aí, mas aí para finalizar, né? Aprenda a pisar em ovos, né? Porque é isso que acontece quando a gente está liderando num mundo como esse, né? Você está o tempo inteiro pisando em ovos e tomando cuidado com tudo que você faz, com tudo que você fala. Triplique a sua tolerância, né? Num mundo de tantas diferenças, né, e de tantas posições diametralmente opostas, a gente precisa ser muito tolerante, né? E senão a gente não sobrevive, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Lembre-se que vivemos um grande Big Brother, a gente está sendo visto, né, contemplado, avaliado o tempo inteiro, né? Aprenda a ser um gestor de crise, tá? E hoje aqui não é o nosso assunto, não vai dar para a gente falar de gestão de crise, mas eu adoraria, é uma das coisas que me fascina também, uma das coisas que eu fiz em 2020 dentro da minha empresa, né? E gosto muito do assunto, né? Fazer gestão de crise. E não é só a pandemia, a crise hoje, como eu disse antes, ela tem muitas outras origens e muitos tipos de crise diferentes, e o líder precisa ser um gestor de crise e assuma a responsabilidade dessa nobre missão que você tem, que é liderar, né? E aí, trazendo a frase para a gente finalizar aqui, né? O líder tem grandes poderes, né? E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa não é do Roberto Tranjan, essa é do tio do Homem-Aranha, né? Para quem não assistiu o primeiro Homem-Aranha, também vale a pena, e você vai ver a cena em que ele fala isso pro menino, né, que viria a ser o Homem-Aranha, e é muito legal, né? É uma grande verdade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pessoal, vou agradecendo. Infelizmente não deu tempo para as perguntas, viu? Léo, Marcelinho, Dudu, se quiserem mandar... Eu me reservo ao direito de quebrar o protocolo, Paulo. Pô, você no início pediu para responder pergunta e aqui, não, pelo amor de Deus. Mas, cara, se eu tiver a permissão da diretoria, eu respondo, sem nenhum problema. Eu primeiro queria, cara, eu sou um agraciado de estar aqui, cara. Estamos 2-0 já, 2 craques apresentando, né? O Roberto Canter está vindo por aí, trazendo uma visão do mercado, uma visão ampla, né? Ele é de outro mercado, é bacana. Mas antes disso, Paulo, assim, aproveitando para uma pergunta, nós, atuando como líderes, né, a heterogeneidade do nosso time traz uma responsabilidade enorme para a gente, para lidar exatamente com os perfis lá das gerações, como você falou. E isso é importante, que o líder se atenha aos pequenos detalhes para saber exatamente o que a gente chama de liderança situacional, né?
como você deve se portar de acordo com isso. Traz umas dicas aí para a gente desse assunto. E eu já estou aqui, já anotei aqui, gestão de crise, compromisso, teu próxima data marcada com a gente. Uma só, tá? Porque assim, se eu for dar todas as dicas que eu gostaria de dar aqui, aí eu vou ocupar o tempo dos outros e não vai ser bacana, vai ser injusto. Mas uma só, né? A gente lida com essas gerações mais novas, Léo, os millennials e os nativos digitais aí, com muita rebeldia, né? E uma coisa que eu aprendi na minha vida, uma das formas, a dica é essa, né? Uma das formas mais eficientes de lidar com a rebeldia é atribuir responsabilidade para o cara. Traz o cara para o teu lado, joga uma responsabilidade no colo dele. Quando ele tem uma responsabilidade no colo, a rebeldia começa a se transformar em eficiência, em produtividade, né? Rebeldia é bem-vinda, desde que ela se transforme em eficiência e produtividade, que ela agregue ideias que são diferentes, mas que são bem-vindas, né? Então, a dica é essa, né? Quando você tiver rebelde no teu time, traz ele para o lado, joga a responsabilidade no colo dele, que é uma grande maneira de você engajar e de você conseguir superar. Maravilhoso. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter você com a gente aqui. No dia que a gente se falou para fazer o convite, você estava meio que agendando tua passagem para vir, aí estava naquela, tá vindo, vai ter o voo mais tarde, não vai, mas é sempre um prazer ter a oportunidade de estar trocando figurinha com você e com certeza já anotado aqui a próxima oportunidade e o próximo tema para a gente estar junto aí. Muito obrigado pela oportunidade. De novo, essa iniciativa é nobre. Você foi uma das pessoas que demorou menos de um segundo para responder positivamente. E ter a oportunidade de ouvir você é sempre prazeroso, meu amigo. Legal, eu que agradeço, pessoal. Boa continuação de evento para todos aí. Tá? Um abraço para os demais palestrantes. E, de novo, muito obrigado aí, Marcelinho, Léo, Alan, Dudu, tá? Pela oportunidade, pelo convite. Foi uma honra.